Bom dia, senadora Ângela, obrigada pela oportunidade. Agradecer também a senadora Ana Amélia, a Marinês Gadelha, uma bela apresentação, ao Paulo também. Eu acho que, só um comentário, serviço de informação, sem informação nós não sabemos nem quem somos, mas o momento eu trabalho no Hospital Público, o Hospital Nossa Senhora da Conceição em Porto Alegre, que é 100% SUS. O desencontro de informações e as pessoas que estão chegando lá para me pedir informações sobre câncer de mama, eles não têm noção do que estão fazendo. Nós temos que... Eu quero ser teu parceiro aí nessa ajuda. Cumprimentar os senadores aqui presentes, conheci o Mota, né, o cardiologista médico, e aos outros senadores também. Muito bom, muito importante. Está fazendo falta anestesista, mas aqui o senhor é mais importante, possivelmente. No caso dele, ele ainda é. Eu, há muito tempo, fui. Não, mas continua muito importante. O Outubro Rosa, a senadora Ângela já comentou, né? Senadora, este ano a Sociedade Brasileira de Mastologia pautou a sua meta é nenhuma mulher sem mama, que isso é uma outra coisa que a gente pode discutir outro dia, o absurdo de poucas mulheres têm acesso à reconstrução imediata de mama na mesma hora. Não há necessidade da mutilação, está mais do que provado no mundo inteiro que a presença ou não da reconstrução mamária não altera em nada a sobrevida. Muito ao contrário, melhor. Isso os serviços médicos têm que começar a cumprir a lei, que é desde 1999 e até hoje não é cumprida. Isso fica um exército de mutiladas, né? Mulheres insatisfeitas, perdendo o companheiro, tudo que já se sabe, né? E, às vezes, por um mutirão, que eu sou contra mutirão, fazem uma reconstrução 10, 20 anos depois e aquilo aparece em jornais. Eu acho que nós temos que ver isso aí também. Bom, mas estratégias mais eficazes para a prevenção e controle do câncer de mama no país, né? O rastreamento, né, a doutora Gadelha já falou, inclusive, o objetivo de um rastreamento é pegar uma doença importante e ter alguma estratégia que se consiga mudar a história natural dessa doença. E mama é importante que se faça, são 57 mil novos casos, 14 mil mortes por ano e não baixando a mortalidade ainda. Então, a finalidade é tumores iniciais antes que eles se tornem potencialmente agressivos e metastatizem. Ainda não palpáveis, é o ideal, menos cirurgias agressivas, menos tratamento sistêmico. E se sabe que tumores pequenos, a chance de invadir a axila, que é o primeiro sinal de doença agressiva, é a axila, né? Nós temos, assim, menos de 3% de envolvimento axilar se o tumor for pequeno. Se ele for maior, já são 17% de chance de invasão. O risco de desenvolver câncer de mama até os 40 anos é 1 para 69 mulheres, dos 50 aos 60 anos é 1 para 42 mulheres e acima dos 60 vai aumentando a chance de ter o câncer de mama. Muitos se baseiam nesse fato aqui para justificar a não realização de uma mamografia antes dos 50 anos. É caro fazer o screening de câncer de mama, fazer o exame de mulheres sadias, né, tentando encontrar lesões pequenas. Os Estados Unidos gasta de 7 a 10 bilhões de dólares por ano. E é um plano de prevenção. Na Europa, nos Estados Unidos, aliás, cada estado tem a sua lei. Na Europa, é central em alguns países, quer dizer, existe o screening, a prevenção do câncer de mama, a prevenção secundária, e em alguns países é oportunístico, faz quem quer. Desde 1999 vem se discutindo, 2009, discutindo assim, quem tem razão, né? A Europa estabelece a partir de 50 anos a mamografia, isso em 2009, isso tem mudado. A American Cancer Society, que saiu uma publicação agora, mas em 2009 dizia que tinha que começar aos 40 anos, agora já está falando em 45. O INCA, 50 anos, e a lei de 11.664, que a partir dos 40 anos toda mulher tem direito à sua mamografia. É um dever do Estado fornecer, pelo sistema de saúde, ou seja ele privado ou do SUS, né, a mamografia a partir dos 40 anos.
E essa controvérsia, por que 50, por que 40 anos? Na verdade, todos têm razão, ou talvez ninguém tenha razão. Isso não se chegou a um consenso. Não existe um consenso assim, olha, tem que ser aos 40 anos, ou tem que ser aos 50 anos. O Daniel Copans, ele é uma das principais pessoas que escreve sobre exames de imagem em mama. E ele fala muito claramente que não existe estudos que confirmam alteração abrupta do risco somente a partir dos 50, que a partir dos 40 anos a mulher já está suscetível com maior intensidade ao câncer de mama, embora existam mulheres mais jovens do que isso com a doença. Não existe evidência científica sobre a diminuição da mortalidade do screening somente para mulheres com alto risco. Ele diz isso aqui também, que as mulheres que não têm aquela coisa da alteração do BRCA, que não tem aquele caráter familiar de múltiplos familiares com câncer de mama, o screening não é só para essas mulheres, deve ser feito para todas as mulheres da população. Porque 75% até 90% dos casos de câncer de mama, eles aparecem esporadicamente. Eles não são só naquele grupo de risco, são nas mulheres da população em geral. Doutor Pedrini, Oi. mas sempre houve essa questão de característica familiar. Quer dizer, isso está sendo desconsiderado? Eu entendi o que ele disse. Você deve levar em conta essa questão familiar, mas que isso pode aparecer esporadicamente, quer dizer, não é só a paciente que teria o chamado alto risco. Isso certo. Como é que é isso? Mas, desculpe, fiquei meio confuso nessa... Pois não. Senador, 90% das mulheres que apresentam o câncer de mama, elas não têm uma linha familiar 90% são esporádicos, são mulheres com o risco considerado médio. O que é o risco médio? Ser mulher, estar vivo e depende da idade. Tem outras causas, assim, não ter filhos ou ter o primeiro filho mais tarde aumenta o risco do câncer de mama. A hereditariedade como nós falamos, né? Mas esse risco familiar e hereditário representa 10% do total de câncer. Então, as mulheres que têm essa característica, elas têm uma chance muito grande de ter câncer de mama. Mas 90% do câncer de mama encontrado no Brasil é aleatório. Aparece, não se sabe exatamente por quê. Como a doutora Gadelha falou anteriormente, o fato de se ter um maior desenvolvimento sociocultural aumenta também a chance do câncer de mama. Outro viés, né, outra dificuldade que se tem é o seguinte, que a população ela tem crescido de forma diferente, né? Na década de 80, essa era a pirâmide social, muitas crianças e pouca gente lá adiante, né? Hoje, a partir dos 40 anos, nós já temos um contingente muito maior de mulheres. E se nós consideramos aqui região norte e região sul, a diferença ainda se acentua mais ainda nessa pirâmide social, com menos criança e a faixa de idade aumentando. Então, nós temos mais gente a partir de 40 anos do que se tinha há alguns anos atrás. As indicações de rastreamento, esse screening do câncer de mama, né? O INCA preconiza de iniciar-se aos 50 anos e fazer uma vez a cada 2 anos. A Sociedade Brasileira de Mastologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia e a FEBRASGO emitiram um documento em conjunto considerando que a mamografia deva ser feita a partir dos 40 até os 70 e anualmente. Na verdade, assim, com todos esses vieses, a Europa citando alguma coisa, Estados Unidos outra, INCA, Ministério da Saúde, uma idade, e as sociedades organizadas, sociedades de medicina, dando outra data, fica uma confusão de dados que realmente há uma necessidade de, em conjunto, se estabelecer uma meta, o que é importante para a nossa população. Então, saíram daqui as recomendações do Colégio Brasileiro de Radiologia e Sociedade Brasileira de Mastologia e a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO. Mamografia
de 40 a 69 anos, ultrassonografia nessa faixa de 40 a 69 anos, quando indicado ou quando a mama é muito densa, e ressonância magnética, principalmente individualizados em mulheres de alto risco. Então, a recomendação, o consenso é esse, de 40 a 69 anos, que se faça mamografia anual. Ultrassonografia não é método de detecção isolado e não deve ser feito isoladamente. Por que iniciar a mamografia aos 40 e não aos 50? Redução da mortalidade, tem um estudo canadense e um estudo britânico, que eu vou mostrar a seguir. Outra situação é que 25% dos casos de câncer de mama no Brasil ocorrem entre 40 e 50 anos. Temos, sim, mamógrafos suficientes no Brasil. E a paciente que inicia a mamografia aos 40, ela vai ser mais aderente aos 50, ela vai continuar fazendo, comparada àquelas que vão iniciar só mais tarde, que talvez nunca farão. Esse é o estudo canadense, é um estudo grande, né? Pegaram mulheres entre 40 e 74 anos e a conclusão que as que participaram do screening de mamografia no Canadá foi associado com uma redução de mortalidade grande. Então, foram escolhidas num braço, foram 27 mil mamografias. É um número grande aqui. E a participação em programa de rastreamento mamográfico no Canadá esteve associado com substancial redução da mortalidade por câncer de mama. E esse é o dado importante nesse estudo canadense. Aqui é o risco padrão de ter câncer de mama. Tanto em mulheres entre 40 e 50, como em 50 e 60 anos, houve redução da mortalidade. Aqui a mortalidade para menos, e aqui os locais, vários locais do Canadá em que foi feito esse estudo. Então, ela é efetiva, sim, entre 40 e 50 anos. Este é um dado recente, é de julho de 2015, um estudo feito na Inglaterra, com um número grande de mulheres acompanhadas por 17 anos. Então, tinha um grupo convidado a fazer a mamografia a partir dos 40 e outro a partir dos 50 anos. E os resultados foram assim: o rastreamento anual entre 40 e 50 anos, em 53 mil mulheres que faziam mamografia e 106 mil só faziam o controle médico anual e o autoexame. Após 17 anos de segmento, houve 16% na redução de mortalidade. E nos 10 anos iniciais foi mais impactante, foi 25% de redução de mortalidade. Claro que ao longo do tempo, muitas mulheres vieram a falecer um pouco mais adiante disso, né? Esse é um trabalho publicado nas revistas brasileiras, mostrando que naqueles lugares como Barretos, que tem um sistema muito bem monitorado de pacientes, aqui é os estágios clínicos da doença, 1, 2, 3 e 4. Aqui é o bem inicial, in situ, quando ainda não é câncer, né? Olha o número maior em quem faz mais exames, declinando para a doença avançada, ao contrário de outros lugares que mantém uma média ainda de, aqui dá 70% quase, de tumores avançados, já com a mama e a axila tomada. Então, o screening, ele é importante ser feito, sim. Câncer de mama em mulheres jovens é mais frequente nos países em desenvolvimento. Aqui, ó, Dinamarca, Reino Unido, Austrália, Canadá, Alemanha, tem uma proporção pequena de mulheres jovens com câncer de mama. Já em países em desenvolvimento, a proporção diminui. Tem mais mulheres jovens tendo câncer de mama. Então, justifica um rastreamento anterior. Isso aqui é um dado também de Brasil, né? A incidência de câncer de mama entre 40 e 49 anos, 26%. O número de mamógrafos, ele tem uma distribuição que não é, digamos, a mais adequada, mas existe uma distribuição. No Amapá, nós temos um mamógrafo para 16.138 mulheres em fase de fazer o screening. No norte é 1 para 8.000, no nordeste 1 para 8.100. Aqui, região sudeste, é que concentram uma melhor proporção entre mamógrafos e pacientes. O tipo de mamógrafo, os dois são bons. O DR, esse que eu tenho mais algum pouquinho? Tem, pode falar. Tá. Então, eu posso terminar a apresentação. Mas isso não é importante é o número, né, que tem.
A cobertura mamográfica no Brasil também, os dados não são os mesmos. Por pesquisa de amostra de domicílio, nós temos 71% das pessoas fazem mamografia, o IBGE já diz que é 60%, e essa rede Goiânia diz que é 24%. O mais importante, senhores, do que ter mamografias à disposição, e nós já temos um volume, o Ministério da Saúde fornece um volume razoável, tanto que não tem muita gente esperando por mamografia, é a questão da qualidade, que existe um selo de qualidade fornecido pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, FEBRASGO e Sociedade Brasileira de Mastologia, Colégio Brasileiro e a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, que é a imagem fornecida pelo aparelho, o profissional que interpreta e a auditoria. Aí tem que entrar a Anvisa, através da vigilância sanitária, a Sociedade de Medicina controlando esse profissional, e o prestador de serviços tem que, a cada ano, demonstrar quantos carcinomas, quanto câncer novo conseguiu por 1.000 mamografias feitas, quantos BIRAD 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E no ano seguinte se faz a checagem, Doutor Paulo, não é difícil fazer isso, mas nós precisamos evoluir nisso aí. Em 2005, nós fizemos uma representação no Ministério Público do Rio Grande do Sul contra os maus exames. Na época, todos os serviços do Rio Grande do Sul foram notificados por irregularidades. Vários foram fechados temporariamente. O INCA, em 2006, constatou o mesmo. O plano de ação que nós temos é que mamografia seja um exame com selo de qualidade fornecido pelas sociedades, essas sociedades de interesse com a saúde mamária, e ver se a gente diminui essa situação aqui, que a diminuição da mortalidade só aconteceu nesses estados que estão em verde aqui, e aumentaram ainda nesses estados em vermelho, na zona urbana, e na zona rural só diminuiu em São Paulo a mortalidade por câncer de mama. Nós temos que melhorar. E surgiu agora, recentemente, essa publicação da American Cancer Society, e dizendo que o autoexame das mamas e o exame médico anual não servem para diminuir a mortalidade por câncer de mama. E que a mamografia associada à ressonância magnética em mulheres com alto risco é uma recomendação importante para diminuir a mortalidade também. As recomendações que saíram agora e que gerou grande polêmica na mídia é que a American Cancer Society estabelece que o screening deve ser dos 45 aos 54 anos anual, quem tem mais de 55 a cada 2 anos, ou anual se preferir. E entre 40 e 44 anos, a mulher só fará mamografia se ela assim o desejar, mas tem que estar sabendo que a mamografia pode ter resultados duvidosos, né? O rastreamento do câncer de mama no Brasil, concluindo aqui, inicia aos 40 anos anualmente. Mamografia digital é preferível sobre a analógica, mas as duas são boas, desde que bem feitas, não tem problema. Ultrassom, a ecografia em mamas densas, ressonância em casos de alto risco, não há necessidade de fazer ressonância magnética como rotina, além de caro, além de irradiar a paciente, ele não vai acrescentar muito mais. Exames de qualidade, buscar formas para melhorar o acesso. O acesso à saúde é que continua sendo importante. Não adianta só fazer o diagnóstico ou assustar aquela paciente, tem que fazer com que ela tenha para onde levar o exame. A cobertura mamográfica no país ainda não atingiu a taxa recomendada, mas nós estamos no caminho. Em geral, mais de 50% das brasileiras têm feito mamografia pela saúde suplementar, e é necessário desenvolver ferramentas para que as mulheres façam o exame. Muitas mulheres fogem, não adianta só oferecer. Temos que fazer o exame, assim como de colo uterino, também a mamografia. O Programa Nacional de Qualidade é incipiente, precisa ser melhorado, e vamos estabelecer que o nome mamografia seja reservada para aqueles serviços que ofertam exames com o padrão de qualidade. E cumprir a lei dos 60 dias. Eu só para finalizar aqui, nós fizemos uma cartilha. E eu queria, de público aqui, agradecer a senadora Ana Amélia Lemos, que, através do seu instituto, o Instituto Milton Campos, objetivou a feitura a impressão dessa cartilha, que fala algumas coisas sobre as condições de vida, né? E também da importância da mamografia, de se fazer o exame. E, infelizmente, ainda apenas 10% das mastectomizadas conseguem
reconstrução da mama. Nós queremos que todas façam no momento da cirurgia. E as evidências que a gente vai discutindo ao longo do tempo mudam as nossas condutas, né? Muito obrigado. Desculpe passar o tempo.